Oi, gente! Hoje o nosso estudo é sobre as retas e os círculos, certo? Nós estudaremos algumas posições das retas em relação aos círculos em um plano. Aqui vocês estão vendo 3 círculos com 3 posições diferentes de retas em relação a cada um deles. No meu primeiro círculo aqui, vocês podem perceber que existe uma reta R, que é essa de vermelho, e essa reta R está tocando em apenas um ponto do círculo, que é o ponto P ali. Quando a reta toca apenas um ponto do círculo, eu chamo essa reta de reta tangente, ok? Esse é o nome que essa reta recebe. Todas as vezes que uma reta tocar apenas um ponto do círculo, essa reta irá se chamar de reta tangente. Aqui no meu segundo círculo, eu percebo que a reta não passa por nenhum ponto do círculo e a reta está, na verdade, passando de forma externa. Então, como eu já percebi, eu chamo essa reta de reta exterior, ok? Se tocou um ponto do círculo, é reta tangente. Se a reta não tocou o círculo em nenhum ponto, nesse caso, ela vai se chamar de reta exterior. E o último caso que eu tenho aqui, ó, é uma reta que passa pelo círculo e essa reta está tocando o círculo em mais de um ponto. Toda vez que passar uma reta pelo círculo, tocando esse círculo em mais de um ponto, eu vou chamar essa reta de reta secante, ok? Então, reta tangente toca o círculo em apenas um ponto. Reta exterior não toca o círculo de forma nenhuma. E reta secante toca o círculo em mais de um ponto. Se for de 2 pontos para cima, essa reta já será chamada de reta secante, ok? Nosso conteúdo é bem facinho. Agora nós vamos para algumas dicas que vocês necessitarão para fazer a nossa atividade de hoje. Agora nós vamos para as dicas da nossa atividade de hoje sobre retas e círculos. Como eu já falei para vocês, quando a reta toca um ponto do círculo, ela se chama tangente. Quando a reta toca de 2 ou mais pontos do círculo, eu chamo essa reta de secante. E se ela não toca em nenhum ponto do círculo, ela é uma reta exterior, ok? Esse é o principal do nosso conteúdo de hoje. Mas nós precisamos lembrar dos conceitos que nós já vimos em relação ao círculo. E um dos principais deles é esse aqui, ó. O diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio. E o raio é a metade do diâmetro. Você não pode esquecer. Quando a gente tem um círculo, a reta que passa tocando 2 pontos do círculo, passando pelo centro, é o que eu chamo de diâmetro, certo? E o raio é uma semirreta que passa tocando o centro a um ponto do círculo, ou seja, a metade do diâmetro. Então, você não pode esquecer que o raio é a metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio. Quando eu tenho um círculo que está contido dentro de um quadrado ou dentro de um retângulo, eu preciso lembrar também desses 2 conceitos, tá bom? Por quê? Quando eu tenho um círculo que está contido dentro de um quadrado, o diâmetro desse círculo é a mesma coisa que o lado desse quadrado, tá bom? E o raio do círculo vai ser a metade do lado do quadrado. Então, vamos dizer que o diâmetro desse círculo é 6. Então, o lado do meu quadrado também será 6. Vamos dizer que o raio do meu círculo é 10.
Então, o lado do meu quadrado é o dobro de 10. Por quê? Porque o lado do meu quadrado é como se fosse o diâmetro, representa o diâmetro do meu círculo. Então, se o meu raio é 10, o lado do meu quadrado será quanto? 20, porque representa o diâmetro desse círculo ao qual eu estou aqui me referindo. Então, vocês precisam lembrar dessas duas dicas aqui, tá bom? Lembrar que o raio do círculo é a metade do lado do quadrado em que o círculo está inserido, tá bom? Então, se o meu raio aqui é 1, o lado do quadrado é 2, porque o lado do quadrado representa o diâmetro, e o diâmetro é o dobro do raio. Se o raio é 1, então o diâmetro vai ser 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Então, essa dica vocês vão ter que lembrar para esse exercício. O raio do círculo é a metade do lado do quadrado em que o círculo está contido, tá bom? Em que o círculo está inserido. A próxima dica que eu vou dar é essa daqui, ó. Toda vez que eu tenho uma reta tangente que toca um ponto do círculo, essa reta vai formar um ângulo de 90 graus, tá bom? Com qualquer reta que passa indo até o centro desse círculo. Então, toda vez que eu tenho uma reta tangente que toca o círculo em um ponto, eu preciso lembrar que ela vai formar um ângulo de 90. Por que eu tô falando isso? Vocês verão questões aí em que nós veremos várias retas passando pelo círculo e elas vão formar polígonos, tá? E aí você vai precisar lembrar da soma dos ângulos internos. Você vai precisar calcular alguns ângulos internos. Mas se você lembrar dessa dica aqui, que uma reta tangente faz um ângulo de 90 com o círculo, já vai te facilitar no encontro aí de alguns ângulos dentro desse polígono, tá bom? Então, essa dica também você não pode esquecer. Uma reta tangente sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o círculo. E a terceira dica é a seguinte: quando eu tenho duas retas tangentes que se encontram em um ponto só exterior, como vocês estão vendo aqui, ó, a reta Y e a reta X são tangentes ao círculo. E lá fora elas se encontram no ponto P. Toda vez que eu tenho esse tipo de situação, essas retas, elas serão retas iguais, tá bom? Então, o valor de x é o mesmo valor de y. Se o x vale 6, o y também valerá 6. Então, a terceira dica é essa. Toda vez que eu tenho duas retas tangentes que se encontram em um ponto externo, essas retas tangentes, elas medem a mesma medida, elas representam o mesmo valor, tá bom? Elas são iguais. Eu posso aí estar igualando o valor delas. Espero que vocês tenham entendido. O exercício tá bem legal de ser feito. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no privado e é só me chamar, ok? Tchau, tchau.